Boa noite a todos. Convido a todos a fecharem os olhos, a serenar os pensamentos, o coração e rogar a Jesus pela nossa cura, pela presença essa semana, por todo o amor, por todo o amparo da casa, pelos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados. Vamos semear muito amor, muita paz a todos que estão aqui, que vão passar pelo Dr. José Roberto, a todos que estão aqui procurando apenas a palestra de hoje, para que possamos ter uma semana de paz, de amor, que possamos fluir aqui e fora daqui. Amor, paciência, serenidade e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, gente. Aliás, boa noite quase, né? Bom, vocês vão me desculpar que eu esqueci meus óculos. Então hoje eu vou ter que meter a cara no celular aqui. Então vai ficar meio esquisito, mas é o que sobrou, né? Ainda é o que a vista alcança, né? Bom, hoje é segunda. Está começando a semana, né? E a gente sempre é sempre bom começar a semana, né, pensando nas coisas que a gente tem a fazer, os projetos, os planos, os problemas para resolver, né? Mas sempre com essa visão de renovação, né? Mais uma semana que se inicia, né, com todas as oportunidades, com todo o tempo, né, que isso vem embutido, que traz embutido, para que a gente possa, dentro daquelas necessidades que nos são mais prementes, se equilibrar, se fortalecer, progredir, né? Começar o dia pensando, né, naquilo que a gente vai colocar em prática e mentalizando, vibrando o resultado positivo que a gente busca. E é bom sentir que a gente, quando consegue entrar nesse tipo de sintonia, a gente sente que não está sozinho. A gente sente que tem um amparo, parece que tem uma força que nos coloca, né, que nos dá um gás para poder resolver essas coisas. E a gente vai caminhando assim, amparado, sustentado. Então isso é muito bacana. Então, é sempre bom a gente contar com esse apoio, com esse amparo. Agora, hoje, eu tenho um texto que eu separei, né, para a gente refletir sobre a nossa contrapartida. Um texto, é o primeiro capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, escrito através da psicografia de Chico Xavier. Para quem não conhece, Humberto de Campos é um dos autores mais interessantes da obra espírita. Para quem não conhece, Humberto de Campos foi jornalista, ele foi cronista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, no começo do século XX. Faleceu relativamente novo, com seus 50 e poucos anos, no comecinho dos anos 30, e começou a psicografar através de Chico Xavier. E involuntariamente ele acabou contribuindo para fortalecer a boa fé, porque na época falava-se em psicografias, né, em mediunidade, as pessoas não acreditavam muito. Chico Xavier, no começo do seu trabalho, era muito acusado de charlatanismo, né, de sensacionalismo, não se levava a sério.
com Humberto de Campos, isso começou a mudar significativamente aqui no Brasil. Inclusive com o processo dos espíritos, que foi muito famoso na época e que ajudou a difundir a doutrina espírita e a fortalecer a imagem que existe sobre a mediunidade, como algo, como uma ferramenta de comunicação efetiva. Então, Humberto de Campos traz muitos livros escritos ali entre a segunda metade de 30 e o final dos anos 50. Período muito interessante. E por causa desse processo dos espíritos, ele passou a assinar Irmão X. Então, se vocês encontrarem algum livro assinado por Irmão X, é Humberto de Campos, que ele passou a usar justamente por causa desse processo dos espíritos. Só para contextualizar, a viúva de Humberto de Campos entrou com um processo cobrando direitos autorais dos livros psicografados por Chico Xavier, alegando que, como ela era viúva, ela tinha os direitos sucessórios, então ela devia receber os direitos autorais, já que Humberto de Campos continuava escrevendo depois de morto. Então esse processo ficou famoso no Brasil inteiro, o processo dos espíritos. E foi resolvido de uma forma muito inteligente. O juiz decidiu que ela não tinha direito, por duas razões. Primeiro, porque se fosse uma fraude, como se dizia no começo, na época, né, psicografia é uma fraude, um ato ilusório, então não teria direito algum, porque não teria obra nenhuma de Humberto de Campos. E se fosse de Humberto de Campos de verdade, se o espírito dele estivesse realmente escrevendo, então, como ele já estava morto, as leis do Código Civil brasileiro só se aplicavam para as pessoas vivas encarnadas, não se aplicavam para os espíritos. Então, também ela não poderia pedir direitos com base na lei da Terra sobre direitos do plano espiritual. Então, isso daí chamou muito a atenção do povo brasileiro para essa questão da mediunidade, né, do trabalho de Chico Xavier e, por consequência, para a doutrina espírita que ele professava. E nesse livro, Boa Nova, né, como todos os outros livros escritos por Humberto de Campos, é escrito em forma de crônicas. Ele era cronista, né? Em forma de crônicas. Depoimentos, como se fossem matérias jornalísticas, né? O hábito dele de repórter, né? Então, ele não perdeu isso. E muita coisa interessante tem. Muita coisa legal. Porque são livros fáceis de ler. Crônicas curtas. São várias crônicas, várias historinhas, então a gente lê isso daí muito rápido e são coisas muito profundas. Como, por exemplo, a entrevista que ele fez com Judas Iscariotes, que é muito bacana de se ler e de se estudar, principalmente num lugar como a nossa cidade, né? Muitas cidades do interior ainda cultuam aquela tradição de malhar o Judas, né? É uma coisa bacana para a gente refletir. E aqui vai falar do livro Boa Nova, o título já traz, né, o objeto do assunto, Boa Nova. Boa Nova é a tradução de evangelho. O termo evangelho, seja em português, né, a tradução que a gente usa, português evangelho. Os termos originais do aramaico, do grego, que foi utilizado para a primeira transcrição, né, do livro de Mateus, significam Boa Nova. Evangelho significa Boa Nova. Nova, a gente procura no dicionário o significado, é notícia. Boa notícia. Né? Então, quando a gente fala em evangelho, e é evangelho, né, porque é a boa nova, o evangelho é composto pelos livros que a gente encontra no Novo Testamento, né, os quatro apóstolos oficialmente aceitos pela Igreja Católica, e ainda existem os canônicos, os apócrifos não canônicos, que são inúmeros, são mais de 40. Então, todos eles relatam a boa notícia. Todos eles fazem menção, reportam-se a boa notícia. Qual era essa boa notícia? A vinda do Cristo. Essa é a boa nova. O Cristo veio. O Cristo veio e trouxe aquilo que é necessário para que a gente encontre o nosso caminho. Para que a gente encontre a nossa orientação para concretizar aquilo que Jesus mesmo nos conclamava a fazer. Brilhe a vossa luz, faça brilhar a vossa luz. A boa nova é essa. Então, quando a gente fala em evangelho, a boa nova é o conjunto que se resume nisso, né, em trazer o Cristo.
Agora, a gente pensa na Boa Nova de uma forma muito, ainda muito superficial. A gente costuma, às vezes, ler, nem sempre, mas a gente, às vezes, lê a Bíblia, lê os Evangelhos, mas sem se dedicar a entender o que está escrito. A gente ainda é muito comum no hábito de tirar passagens, pensar passagens a esmo, interpretá-las literalmente, sem se lembrar da advertência que Paulo depois nos ofereceu, dizendo que a letra mata e é o Espírito que vivifica, ou seja, a gente precisa aprender a interpretar o Evangelho. O Evangelho não é um gibi que a gente lê assim, superficialmente, lê em 15 segundos e o que se aproveita naqueles 15 segundos, 30 segundos depois já se esqueceu. Né? Porque fica tudo na memória periférica e isso vai embora. Então, a conclamação é para que a gente vá além, mas a gente ainda está muito limitado. Muita gente ainda acha que o Testamento ou os livros bíblicos, né, em geral, eles funcionam como um detefon espiritual, para espantar maus espíritos. Aí a gente compra aquelas bíblias enormes, bonitas, com borda de ouro, e deixa aberta na sala. Como se fosse aqueles venenos que a gente põe na tomada protector, né? Espanta espírito, só de estar aberto. Não lê. Nem vira a página. Que aí você chega na casa da pessoa, passa o dedo assim, tem um centinho de pó, porque está ali. Mas está lá, como se aquilo bastasse. Nós mesmos, que no Espiritismo, que temos o Evangelho como base moral da doutrina, quer dizer, se a base moral da doutrina, base, quer dizer, é o mínimo que a gente deveria entender e estudar para construir o depois, base. Entende? A gente ainda está engatinhando nesse sentido. Então, esses livros de Humberto de Campos, eles são muito interessantes porque nessas crônicas, nessas historinhas, ele vem trazendo pérolas para a gente refletir. Em doses curtas, não precisa nenhum tratado para a gente se debruçar e se esfalfar de estudar, mas coisas que chamam a atenção, que chamam a nossa atenção. E nesse primeiro capítulo do livro Boa Nova, que eu achei muito bacana essa mensagem, lá vamos nós enxergar aqui. Né? Aí ele está contando da preparação do Evangelho. Em Roma. Escolheu Roma por quê? Porque Roma era o centro do mundo na época que Cristo nasceu. O mundo estava centralizado, o poder do planeta, o poderio econômico, o poderio político era Roma. Então, a base que ele escolheu para falar é Roma. E em Roma, a época que o Cristo nasceu, o imperador era Augusto. Então ele fala de Augusto. Ele fala assim, vejam que coisas interessantes aconteceram em Roma, na época que o Cristo nasceu. Por quê? Porque em Roma, Augusto iniciou o Império Romano. Roma já existia, desde o século VII a.C., mais de 700 anos antes de Augusto já tinha Roma. Mas Roma era uma república. Roma era uma república. Passou por uma crise, quando houve uma tentativa de golpe com o Senado e com os militares, e que levou ao poder Júlio César, que deu um golpe como general, assumiu como um ditador para pôr ordem na casa. Mas a ordem na casa que ele entendeu era ele assumir tudo. Aí, como era naquela época muito comum, dentre os seus amigos, um deles acabou matando ele em traição, né? E criou-se um tumulto maior, porque aquele início de equilíbrio que estava se tentando construir desapareceu. Isso nós estamos falando mais ou menos ano 30 a.C., 40 a.C. Turbilhão. E quando Roma entrava em turbilhão, qual que era a solução primeira que eles encontravam para tentar pacificar? Vamos conquistar alguém. Então saíam com os exércitos para conquistar. Porque essas conquistas desviavam o foco das confusões e promoviam um pouco de paz enquanto se comemorava aquele crescimento. Então era guerra. A forma de se conquistar um pouco de equilíbrio naquela era a guerra.
Naquele turbilhão todo, então, eles decidiram fazer um triunvirato. Vamos equilibrar. Marco Antônio, Licínio e Augusto. Porque Augusto, ele era sobrinho neto de César, mas foi adotado. Júlio César adotou Augusto por testamento. Ele era sobrinho neto, mas acabou virando filho oficialmente. Então ele devia estar junto, porque afinal ele era o sucessor de Júlio César, que era o grande nome na época entre o povo romano. Só que triunviratos geralmente acabam dois se unindo contra um, depois os dois que sobram brigam com o outro mais forte, ganha e leva tudo. Tentaram golpes. Marco Antônio tentou se associar com Cleópatra, dar um golpe também militar para tomar Roma, perdeu. Licínio tentou um golpe com o Senado, perdeu. E Augusto, que estava mais ou menos numa posição de neutralidade, se viu sozinho depois da derrota dos outros dois membros do triunvirato. Então ele ascende ao trono, ao poder unitário, sem fazer nenhum esforço de guerra ou de violência, o que fosse. Ele sobe naturalmente pelos tombos dos outros. Humberto de Campos vai destacando isso. Veja só que curioso isso. Era algo que não era comum de acontecer na história de Roma. Muito inusual isso. Ele sobe. E Augusto tinha uma personalidade muito diferente daqueles conquistadores. Tanto que, nos 40 anos de império que Augusto governou, surge a sociedade de Roma, assim, desabrochou de uma forma intensa, em todos os aspectos menos bélico. Na cultura, na literatura, no direito, na engenharia, nas artes. Grandes nomes surgiram na época de Augusto. Que na história, o século de Augusto, passou a ser chamado tempo, o século de Augusto, porque aquilo lá foi como se fosse o prenúncio do iluminismo, da renascença que veio depois da Idade Média. Uma forma de TV na época, passado aquele período turbulento de todas as guerras, traições que a gente vê nos seriados e nas obras que falam de Roma, mudou. E de uma forma bem diferente, equilibrada, com bom senso e com atenção no social. E era Augusto imperador quando Cristo nasceu. Aí, Humberto de Campos então chama a atenção e fala, mas isso se deu por acaso? Por que aconteceu essas coisas? Por que as coisas aconteceram dessa forma, nessa época? Foi uma coincidência? Aí a gente vai lembrar, por exemplo, de como o Chico Xavier falava, da preparação que o Cristo teve para encarnar na Terra. Para encarnar. Não é o plano que o Cristo fez para vir à Terra. Poxa vida, eu vou precisar descer naquele planeta. Vou precisar levar essas leis, ensiná-los. Não é essa a programação. Essa foi antes, bem antes. É a programação que se realizou quando ele decidiu vir e falou, chegou a hora, agora eu preciso encarnar na Terra. Tudo bem, a gente estuda as obras de André Luiz, que tratam do processo reencarnatório, né? Tem em padrão, né? Como funciona. Tem uma programação, tá, mas é dentro dos nossos tempos, né? Uma coisa que não é muito fora do normal, mas o Cristo é um espírito puro. É um espírito crístico, já atingiu o padrão de elevação máximo. Não reencarna mais um espírito desse. O espírito, a energia desse espírito é tamanha que a matéria não suporta. Agora, a gente está falando, imagina, o Cristo vai reencarnar, ele vai encarnar, na verdade. Ele vai precisar se revestir de um perispírito. Porque é um instrumento que viabiliza o intercâmbio entre espírito e matéria. O espírito sozinho, ele não consegue interagir com a matéria, sem o perispírito. A gente vê nos filmes o espírito passando pela parede, né? A matéria não interfere no espírito, ele precisa ter esse intermediário. E no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, os espíritos respondem para ele, como que é feito esse perispírito? De que matéria que é feito esse perispírito? É tirado da matéria inerente ao mundo em que habita esse espírito, natural, que é um processo de compatibilidade aí. Então, o nosso perispírito é feito com uma matéria
extraída da matéria da Terra, do nosso globo. Não poderia ser diferente, senão não haveria compatibilidade. Agora, nosso globo é um planeta de provas e expiações. Na escala de evolução é o segundo de baixo para cima. É o penúltimo, na verdade. Só que na época do Cristo era o último ainda. Porque a Terra naquela época ainda era um mundo primitivo. Ela passa a ser considerada um mundo de provas e expiações a partir do nascimento do Cristo. Então, eu estou falando de um mundo primitivo, e Jesus ia ter que encarnar e construir um perispírito com a matéria de um mundo primitivo. Levou 4.000 anos esse processo. 4.000 anos para encarnar, para construir um perispírito que está viável a encarnar. Aí imagina, 4.000 anos só para preparar a encarnação. Então imagine quanto tempo Cristo se preparou, e não sozinho, porque estava assessorado por um sem número de espíritos de altíssima evolução para realizar esse processo. Foram 4.000 anos para encarnar. Agora, a gente, se começar a pensar quanto tempo ele levou para programar o Evangelho, para definir os conteúdos que ele iria apresentar, para planificar uma existência capaz de tornar viável a demonstração desses conteúdos na prática, para todos aqueles com quem ele iria conviver, de modo que eles pudessem entender, aprender e replicar. Porque isso só vingou, e a gente continua falando de Evangelho e tentando entender e aprender 2.000 anos depois, porque houve o exemplo. Porque se fosse só pela palavra, em 100 anos tinha passado. Mas como o exemplo mostra que é verdadeiro, e é pelo exemplo que a gente aprende, a gente consegue até hoje estar trazendo isso para a nossa realidade. Então imagina, quanto tempo será que definiu isso? A gente não sabe. Tem como saber. Se foram 4.000 anos só para ele encarnar, imagina quanto tempo que levou para construir esse plano. Dá para saber. Aqui ele destaca só Roma. Humberto de Campos destacou só Roma. Tudo bem, é uma fração do planeta, mas era uma fração importante, porque era o centro político e econômico do mundo da época. Para mostrar como as coisas concorreram para criar um clima de estabilidade, que permitisse a vinda do Cristo sem que houvesse nenhuma intervenção. Porque vejam só, além do plano, Jesus e seus assessores, além de planejarem, olha, a gente vai vir, tá. Eles não podiam se fiar só nesse plano. Eles precisavam ter um plano B e um plano C também, se fosse necessário. E, na verdade, o plano que aconteceu foi o plano B. Porque Emmanuel, Chico Xavier já também explicaram isso. O plano original era o Cristo nascer na Gália, região da França, sul da França, perto da fronteira da Espanha. Porque ali era uma região povoada pelos celtas. E os celtas tinham como uma religião, porque ainda existem celtas, dizem, descendentes. Eles tinham como uma religião, uma filosofia que tinha por base a reencarnação. E o Deus único que se manifestava em 3 faces. Mas era um Deus único. Que era a base da ideia da doutrina do Cristo. Só que o que aconteceu com a Gália? A Gália foi conquistada por Júlio César em 55 a.C. E de todos os territórios conquistados pelos romanos, a própria Judéia, onde Cristo nasceu, a tradição era: conquistamos, dominamos, colocamos o nosso representante para governar as linhas gerais, mas mantemos a tradição do povo que foi conquistado. Que é uma forma até de o pessoal aceitar numa boa, não se rebelar. Os judeus mantiveram sua tradição, sua cultura, seus hábitos, não mudou nada. Só tinha Pilatos ali que dava uma segurada. Com a Gália foi o único lugar que foi diferente. Júlio César fez questão de aniquilar todas as reminiscências da cultura celta. Porque era radicalmente contra as ideias religiosas, que os romanos tinham. Fez questão de dizimar. Então, houve a necessidade do plano B, que foi executado porque já estava pronto. Então, tenta imaginar o tamanho da preparação da coisa. Aí chega aqui, que beleza. Está tudo certo.
augusto, um período de paz, de crescimento das coisas do espírito, né? Porque arte é coisa do espírito, cultura é uma coisa ligada ao espírito. Estava florescendo, as guerras tinham sido colocadas em segundo plano, as guerras de conquista tinham sido colocadas em segundo plano. Tudo isso aconteceu porque Jesus nasceu, e nasceu com uma ideia radicalmente oposta ao que o Império Romano pregava. Se fosse na época de Júlio César, era muito provável que Júlio César mandasse alguma coisa lá para eliminar, erradicar qualquer possibilidade de uma revolução, de uma rebelião. Por muito menos que isso, Herodes, que era um nada, Herodes era tipo o bedel de uma das regiões territoriais da Judéia, de alguma parte da Judéia, mandou matar todas as crianças até 2 anos quando soube que Jesus nasceu, porque ele estaria dentro dessa faixa. Para se livrar de alguém que poderia, em tese, segundo a lenda, né, segundo diziam as profecias, reclamar o trono, a coroa dos judeus. Quer dizer, uma unha que foi Herodes, mandou matar todas as crianças de até 2 anos, só com a ideia de eliminar Jesus. Agora imagina se fosse Roma, a Roma bélica, a Roma armada, que tivesse ido atrás de Jesus. Teria o Cristo. Teria que começar tudo de novo. Outro planejamento, outra. Mas aí, bom, se para encarnar ele levou 4.000 anos, quanto tempo mais iria precisar para programar uma outra ocasião? Tinha que aproveitar aquela. Então, prepare-se. E aí a gente fala, e Humberto de Campos fala isso, ele destaca exatamente isso. Pense, como foi importante, né? Aquele momento aquele instante de tranquilidade, de equilíbrio, quando Jesus veio. Traga isso para a nossa realidade. Quando a gente acorda de manhã, uma semana nova, está começando o dia, e a gente se empolga, porque a gente sabe, temos as coisas a fazer, temos os desafios a vencer. Mas a gente não está sozinho. A gente não vai nessa sozinho. A gente tem um amparo, a gente tem esse suporte da espiritualidade que nos é amiga, que nos tem afeição. E nos inspira, e nos intui a tomar as melhores decisões. A gente tem. Que legal, mas preste atenção nisso. Que isso não veio de graça. Que veio toda uma preparação e uma coisa, um trabalho muito intenso para chegar na nossa mão, para chegar na nossa realidade e para nos fazer valer dela, para que a gente possa tirar proveito dela, para dar valor. Se nós estamos aqui hoje, temos todo esse amparo e a gente tem todo esse estímulo, esse incentivo a seguir e a crescer, é porque houve toda essa preparação antes, capitaneada pelo Cristo. Todo um trabalho inimaginável para a gente. Então a gente não pode fazer letra morta desse trabalho. A gente não pode menosprezar isso. A nossa contrapartida, diante de todos esses benefícios que nos são oferecidos, é justamente entender o valor que ele tem. Porque ele decorreu de muita luta, muito trabalho. Basta a gente pensar na construção que a doutrina cristã teve depois do Cristo, nos primeiros 3 séculos, quando ainda era uma filosofia banida e proibida, e quanta gente morreu queimada, ou morreu triturada por leões, ou nos mais criativos tipos de tortura que existiam na época. E mantiveram-se firmes. Continuaram transmitindo isso. Isso não morreu, pelo contrário, isso só se fortaleceu. E está hoje conosco. Assim, a gente hoje está recebendo todo o benefício de tudo isso, mas que a gente dê valor, que a gente entenda o tamanho dessa obra, que a gente entenda que a gente faz parte dessa obra. A gente deve, então, dar o nosso melhor, dar o nosso contributo para que essa obra prossiga. E olhar por essa perspectiva faz a gente entender isso e respeitar. A gente está aqui, a gente veio estudar o Evangelho, a gente está tentando trazer esse conteúdo para a nossa realidade, para fazer isso se tornar algo do nosso cotidiano, que seja feito de fato, sabe? Não é para deixar a Bíblia aberta na estante, catando poeira, né? Que ela seja um guia mesmo, que eu viva
esse livro, que eu viva esses ensinamentos. Porque são muito valiosos, são incalculáveis. E é dado de graça para a gente. A gente precisa oferecer o nosso quinhão. Não é algo que nos se apresenta como uma escolha, é uma necessidade. Entender a nossa conexão com isso. Não é simplesmente uma coisa aleatória, é algo necessário para fazer valer. Então, quando a gente fala em estudar, né, a doutrina, e muita gente acha chato falar isso, porque estudar... Humberto de Campos é um ótimo começo, porque é profundo e ao mesmo tempo é acessível. E esse aqui é o primeira crônica do livro Boa Nova, o primeiro capítulo lá, 2 folhas, trazendo toda essa riqueza, que aliás vocês vão encontrar muito mais quando estiverem lendo o livro, né? Que aqui eu só estou falando que lembra, a cabeça lembra, mas no livro é muito mais rico. Então, eu faço esse convite. Peguem o livro, tem PDF gratuito na internet, vocês conseguem acessar, vocês conseguem ler à vontade. É material de conhecimento, é material de estudo, é material de transformação, para a gente entender e transformar. Então, achei bacana trazer isso aqui para dividir com vocês. Espero que, sinceramente, isso inflame ainda mais, né, as intenções de todos nós aqui reunidos, de crescer e de nos associarmos cada vez mais a esse projeto de transformação. Porque um dia vai ser a nossa ação também que vai estar repercutindo lá na frente, para os vindouros. É a lei da solidariedade, são leis que a gente ainda precisa dominar, né? Mas elas aplicam. Não é porque a gente não conhece que elas não se aplicam, elas se aplicam. Então, gente, muito obrigado pela paciência, fica a recomendação para vocês, de dica de leitura, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Então agora a gente vai elevando o nosso pensamento para buscar todos os amigos espirituais que nos recebem aqui hoje, nesse ambiente tão envolvido de vibrações abençoadas, de vibrações de luz. E com muita alegria no coração a gente oferece toda a nossa gratidão pelo trabalho, pelo incentivo, pela parceria e amizade que esses amigos espirituais nos oferecem. Aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho. Muito obrigado a todos. E elevando mais o pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos. Aquele que veio pessoalmente entre nós, trazer esse dia bendito de transformação e crescimento espiritual e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol, nos iluminando o caminho certo, nos infundindo confiança, serenidade, fé e força para prosseguir na jornada, mesmo diante das dificuldades e dos tropeços que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, o nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. Que suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente hoje. Que cada um possa retornar aos seus, com o coração aquecido pelo seu amor e com a consciência iluminada pelas suas palavras e ensinamentos. Que cada um de nós possa colocar em prática como palavras, atos habituais do nosso cotidiano, esses ensinamentos. Que a gente possa, dentro da nossa capacidade, funcionar como cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando a difundir e a espalhar o seu conteúdo por toda essa família humana ainda tão necessitada de acordar para as realidades espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.